Olá, estamos ao vivo. Hoje essa live ela tem a intenção de compartilhar com vocês a respeito de um tema muito popular entre as pessoas, que são as emoções, os sentimentos, os processos emocionais, um trabalho de cada dia, o trabalho de cada dia de cada um. E o meu intuito aqui é compartilhar com vocês um pouco a respeito, né, dessa dedicação a trabalhar a si mesmo, esse estudo de si, e a gente também, né, poder trocar, né, tô aqui abrindo aqui as portas, né, a oportunidade de vocês fazerem perguntas. A gente tá trocando aqui, compartilhando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, de acordo com o que for acontecendo aqui na live. E aí, tudo isso tem uma razão, né? A razão que é o grupo terapêutico que vamos iniciar semana que vem, no dia 7 de março, será quinzenal, às terças-feiras. Um grupo terapêutico que eu coloquei o nome Sentir, né, a expressão do coração. Nós estamos na segunda edição, já tem um grupo já intimista formado, e muito importante, né, esse momento de dedicação a encontrar com essas informações, esse conteúdo interno. A gente está numa lua crescente em Gêmeos, né? Um momento bem propício, assim, para a gente comunicar, né? A respeito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Esse ano a gente tem um ano regido pela Lua, né? A partir do ano novo astrológico, que será em março, a partir do dia 20 de março, o Sol entra em Áries. Nós vamos celebrar, né, o equinócio de outono e a regência, que a gente ainda está pela regência de Mercúrio, nós vamos entrar numa regência da Lua. Então, esse ano de 2023, ele tem esse tom da gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas relações, para as nossas necessidades, né, aquilo que nos nutre. O que eu tô precisando nesse momento da minha vida. Cada um perguntar para si mesmo o que eu tô precisando nesse momento da minha vida. O que me faz feliz, o que me faz cantar, o que me faz compartilhar coisas boas. Qual é a minha melhor versão, né? Então, existem diversas maneiras da gente trabalhar, né, essa transformação, essa melhoria. Olá, gente que vem chegando. Estou acenando aqui. Convidem os amigos, as amigas. Eu estou falando aqui, né, inicialmente, para quem não me conhece, para quem está chegando, e colocando um filtro aqui também, né? Depois do dia todo, um filtro é sempre bem-vindo. Então, hoje eu quero falar a respeito do sentir, né? Eu acho que falar de sentimento é sempre cabível, é sempre bem-vindo, é um assunto inesgotável, é um assunto que tá sempre, né, mexendo com a gente, porque todo mundo se relaciona, todo mundo tem sua forma de ver as coisas, tem a sua forma de sentir, de lidar, né? Então, eu começo o dia de hoje, né, com esse estudo. Essa live, ela tem o intuito de trocar, né, e também deixar em aberto para vocês perguntarem a respeito de algum bloqueio, desafio emocional, algum sentimento que vocês queiram compartilhar, queiram ter mais esclarecimento. Eu tô aqui para auxiliar, né?
Vou deixar aqui, fixar o comentário, né? Pra todo mundo ver que tá chegando, né? Sentir a expressão do coração. Eu sou a Morgana, eu sou terapeuta, sou psicanalista junguiana e gestalt terapeuta também. E astróloga. Então, tudo isso, todos esses recursos e ferramentas eu utilizo na prática, né, do estudo aí de autoconhecimento a respeito de si mesmo, para facilitar que você conheça, né, para que a gente se conheça, né, como que funciona o mundo interno. Eu quero iniciar lendo aqui um texto para vocês, né, para a gente refletir. Vamos começar refletindo, né? É o seguinte: para se transformar é necessário reunir coragem, vontade e ânimo para se olhar profundamente. Quando entramos em sintonia com o ritmo da natureza, nós dançamos as polaridades, experimentando realidades diferentes, numa sincronicidade fina, na onda das transformações. Podemos aproveitar o impulso de autoconhecimento e fazer o movimento de realizar, o movimento de planejar, compartilhar ideias, expressando todos os aspectos dos ciclos da vida da nossa alma. Mas isso só é possível com um primeiro passo, a aceitação de si mesmo. Quando a gente se acostuma com o caminho do autoconhecimento, ousamos mais, arriscamos mais, permitimos a luta por patamares mais altos, aprofundando o entendimento a respeito de si. E o aprendizado não pode ser só intelectual. Precisamos passar pela experiência. Tende a acontecer vivencialmente, pois a jornada requer uma transformação pessoal. Cristina Balieiro. A Cristina Balieiro é uma psicanalista junguiana que eu tenho assim como referência de estudos aqui também, né? E ela acrescenta muito na minha pesquisa aqui. Então, vamos lá, né? Tá aqui aberto, tá? Para quem quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Então, inicialmente, eu acho que é importante a gente falar a respeito dos sentimentos, né? Eu sinto que nem todo mundo tem clareza a respeito do que sente. Isso a gente consegue ver, né, assim, basicamente no nosso dia a dia, quando hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não sei se eu quero tanto assim. E é bem propício hoje que a Lua está em Gêmeos, que a Lua em Gêmeos, ela traz essa inquietude, né? Essa inquietude emocional, de mudar de opinião, de mudar de sentimento, mudar de humor, né? Com uma agilidade muito, assim, quase que não dá para acompanhar, né? Mas, assim, o movimento da vida, fazendo a gente olhar no nosso dia a dia o sentimento, né, que a gente tem guardado dentro da gente, é interessante, porque a maioria de nós nos relacionamos com as pessoas a partir daquilo que a gente tem dentro da gente. E quando a gente sabe o que tem dentro da gente, facilita a gente reconhecer o nosso comportamento. Porque eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão quando alguém fala assim: essa pessoa tá muito no automático. Tá muito no automático, né? Assim, como se fizesse as coisas sem pensar mesmo, assim, né? As coisas vão acontecendo no dia a dia. É tanta carga, é tanto trabalho, são tantos afazeres, são tantas prioridades que a gente precisa se preocupar e cumprir no dia a dia, que a grande maioria de nós não toma como prioridade
olhar, né, no final do dia ou no início do dia, como você está se sentindo. Qual é o sentimento que está acontecendo nesse exato momento, naquele exato momento que você para respirar. Então, a grande maioria de nós vive uma vida, né, que ela transcorre nesse automático. E quando a vida transcorre nesse automático, então o comportamento que é gerado, geralmente, ele tem essa, né, essa dinâmica, né, de repetições. Né? Então, porque uma coisa automática é muito simples, a gente repete, a gente repete, a gente repete. A repetição é uma coisa ruim? Não, a repetição não é uma coisa ruim, desde que o que seja repetido não seja uma coisa ruim. Porque, convenhamos, se você tem um certo comportamento, né, que não é positivo, como por exemplo, quantas vezes na semana você acorda bem-humorado? Ou bem-humorado, né? É que eu me dirijo ao público aberto, né? Homens e mulheres. Quantas vezes no dia você tem paciência para lidar com o sentimento de outra pessoa que às vezes não sabe lidar com alguma situação, uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, às vezes atropela alguma coisa, né? Mete os pés pelas mãos, fala coisas sem pensar. Quantas vezes você também é assim, ansioso, ansiosa, né? Não dá tempo de pensar muito, elaborar, né, aquilo que está pensando, aquilo que é para dizer. No dia a dia, às vezes, precisa tomar decisões, fazer escolhas, né, que muitas vezes não deu tempo parar para pensar. Mas esse dar tempo, parar para pensar, parar para sentir, ele não é cultuado, né, no nosso dia a dia, na nossa cultura. É um ritual que não é, assim, desenvolvido na nossa cultura. Nós, seres humanos, nós somos rituais, né, ritualísticos. A gente acorda, né, e já tem um ritual matinal. A gente acorda, né, dependendo de cada pessoa, acorda, levanta da cama, vai escovar os dentes, toma um banho, isso, aquilo. Mas dentro desse ritual, o que consta, né? O que consta é só o olhar de sobrevivência, um olhar de que hoje é mais um dia de luta, vou buscar a minha caça. O caçador se preparando, né, afiando as suas armas para poder buscar aquilo que é o alimento do seu dia. Ou no seu ritual também cabe uma ligação espiritual, um olhar sentimental, emocional para dentro de si. Né? Então, assim, com que frequência você tem esse olhar? Né? Então, eu tô falando disso porque não é comum, né, as pessoas prestarem atenção na forma como ela está se nutrindo, está se sentindo. As pessoas normalizam os mal-humores, normalizam os estresses, normalizam a falta de educação, o desrespeito, né? Normalizam a falta de olhar para o outro, a indiferença, negligenciam, né, o autocuidado. Então, isso é uma coisa, esse olhar, né, eu coloco aqui até mesmo como uma provocação, esse olhar que a gente merece, deve ter dentro do nosso dia a dia, a respeito de como estamos, é algo que precisa ser desenvolvido como se fosse um treino, é um treinamento. Então, por exemplo, né, uma pessoa quando ela percebe, né, que ela está precisando
dar atenção a determinado comportamento dela que está se repetindo e que está fazendo mal para ela e fazendo mal para as pessoas que estão com ela. E aí essa pessoa escolhe, por exemplo, entrar numa terapia. Quantas vezes vocês ouviram ou você mesmo pensa que terapia é algo que só serve em extrema urgência, né? Ou é uma coisa que é específica, né, de pessoas que estão passando por alguma situação trágica, algo traumático, porque são palavras, né, conceitos que a gente ouve, né, às vezes os psicólogos falando, pessoas na TV, pessoas no Instagram, no YouTube, em canais falando a respeito desses conceitos, e aí fica um estigma, né, de que quem procura ajuda, né, uma ajuda terapêutica, é porque, né, de alguma forma essa pessoa ela está desequilibrada, né? Sim, não, né? Porque não necessariamente a gente deixar para procurar um recurso terapêutico para se conhecer somente quando a coisa está naquele nível quase irremediável é uma imprudência, né? Não deixa de ser uma negligência, não deixa de ser uma indiferença, né, para consigo mesmo e com as pessoas que convivem com a gente, né? Então, desde já, né, eu convido a você que está me ouvindo, olhar, vamos dar uma pausa, né? Você que está aí agora assistindo, né, eu aqui falando a respeito do sentir, da importância da gente prestar atenção em como a gente está, onde você está. Feche os olhos. Preste atenção em como você está respirando. Presta atenção em como você vem chegando. Presta atenção no barulho que a sua mente está fazendo. Fechando os olhos, olhando para dentro. Dando uma oportunidade de se aquietar, silenciar, ouvindo a minha voz, guiar você. Respira. Respira. Quantas vezes você faz isso no seu dia? Desacelerar. Desacelerar para perceber como você está. É muito importante. Os sentimentos, eles são a nossa base, a nossa estrutura. Os sentimentos nos regem, nos guiam. E a depender da forma como você pensa a respeito de diversas coisas na sua vida, pensamento e sentimento se tocam, se conversam, se dialogam. Quando não existe uma consonância, um alinhamento entre pensamento e sentimento, a pessoa se sente confusa. É o seu caso nesse momento? Sabe quando a pessoa fica dividida? Ela fala uma coisa, mas ela tá sentindo outra. Ela quer fazer uma coisa, mas no fundo ela não quer. Ou tem uma outra perspectiva. Então, quantas vezes você para
Para respirar, para ouvir a si mesmo. Para ouvir um conselho de alguém. Procura um amigo, alguém experiente, desabafar, compartilhar. Quanto tempo você dedica a si mesmo? É bom a gente prestar atenção nisso. Porque quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a perceber o quanto que a gente está faminto, sedento, carentes. E isso tem uma projeção no nosso comportamento. E faz com que muitas vezes altere os valores que a gente tem a respeito das pessoas e a respeito da gente mesmo. Então, é sempre tempo para a gente revisar os nossos valores, encontrar com a verdadeira imagem que a gente tem de nós mesmos e a gente poder, reconhecer, identificar, saber quem sou eu. Eu acho que essa é a grande pergunta. Eu estou falando aqui de uma questão existencial. Hoje eu estou com vontade de falar dessa existência. Eu sou geminiana e a lua está crescente em Gêmeos. Eu estou aqui para falar disso. Falar da necessidade que há no ser humano de conhecer os mistérios da vida, a respeito de si mesmo, de como que funcionam as coisas, a necessidade tão importante e que não devemos negligenciar, e existe em cada um de nós, saber quem sou eu. Será que eu estou aqui aleatoriamente? Vim aqui, parar aqui nessa terra e estou vivendo minha vida e automático, como eu falei no início. Qual é o sentido? Qual é o sentido da vida? Quando a gente fala de sentido, a gente está falando de sentimento. Como a gente sente a vida. Como você sente a sua vida? Quem está me ouvindo aí, como você sente a sua vida? Qual é o seu maior desafio hoje? É o pensamento? São as ideias fixas? São os sentimentos? Quais? Quem quiser compartilhar, falar, perguntar qualquer coisa aqui, aproveitem a terapeuta de plantão, que eu tô aqui para compartilhar com vocês. Então, dentro dessa perspectiva de investigação dentro de nós, a gente encontra muita coisa guardada dentro da gente. Às vezes essas coisas guardadas, elas geram um peso, algo que a gente vai ter que arcar, são da nossa responsabilidade. E muitas vezes isso, as coisas guardadas dentro da gente, a gente não tem tanta clareza. Porque desde o início da vida, desde o início da nossa primeira educação, da nossa criação, no nosso desenvolvimento como pessoa, nós registramos dentro da gente crenças muitas vezes adotadas daquelas referências que nós tivemos, ou não, porque a falta de referência também é uma referência, a presença ou a ausência de cuidadores, os pais ou alguém mais próximo, tudo isso gera marcas, E aí alguém me perguntou um dia desses assim, mas será, que ainda hoje, adulto, tudo tem a ver com essa história da infância? Mas eu não quero culpar meus pais, eu tenho uma relação muito boa com meus pais e tal. Pois é,
Então, assim, essa investigação que a gente faz a respeito da gente, a gente encontra, né? A gente encontra com necessidades que muitas vezes a criança, ela sentiu, né? Nenhum pai é perfeito. Quem é pai e mãe aí, né, que estão me ouvindo, sabe disso. Enquanto que a gente faz um esforço para poder atender nossos filhos, e tem pais que não fazem esforço nenhum para atender os filhos, né? Então, assim, a gente está lidando com pessoas imperfeitas. E dentro desse sistema de imperfeição, existem as coisas que se apresentam na vida, né? Às vezes situações, desde situações muito simples, que às vezes a gente, assim, com um olhar, né, assim, mais adulto, a gente olhando, assim, algo que aconteceu, a gente acha que não gera nada, só que quem é criança é quem sabe. Sabe por que a criança, ela registra e gera, né, os traumas e desenvolve a personalidade? Porque a criança, ela está aberta, ela está vulnerável, ela não tem ainda aquele filtro que isso aqui não vai chegar em mim. A gente está lidando com um instinto. As crianças são a manifestação do puro instinto do ser humano. Então, é uma fonte de energia inesgotável. A gente vê, né? Inesgotável acho que é muito forte, né? Mas a gente vê, né, as crianças como são, né, dotadas de 440 volts, né? Então tudo isso é a energia da vida, né? Imagine. Então tem diversas situações a depender, né, de como vivemos, né, a nossa primeira história, né? Isso reflete, sim, na forma como a gente desenvolve a nossa personalidade, porque quando a gente é criança é que a gente começa a conhecer algum limite, né? Os tantos nãos que a gente ouve, né? A direção que alguém dá para nós, faz isso, não faz, né? Ou a falta de direcionamento que às vezes acontece, né, das crianças não terem, a depender de como foi a lida dos pais. Então, essa perspectiva do desenvolvimento da personalidade, ela contém em si as alegrias e as dores de ser quem somos, né? E aí isso geram feridas, né? Isso geram feridas emocionais, né? E a maioria dessas feridas emocionais que geram, né, assim, eu tô falando de um lugar, né, assim, de conhecimento mais psicológico, né, por conta do meu trabalho, né, da minha profissão. Tô aqui compartilhando, né, esse conhecimento com vocês. Mas, assim, nós podemos notar. Nós podemos notar, né, no nosso dia a dia, na forma da gente se relacionar, né, sempre tem alguém que aponta alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? Às vezes não tá tão visível, às vezes tá muito visível, né? Isso tudo, né, que a gente começa a perceber que precisa melhorar, transformar, para poder ter mais harmonia nas relações e na nossa... Eu falo nas relações porque o ser humano, por mais que ele queira viver sozinho, né, assim, por algum trauma, algum motivo, né, que isso também diz muito a respeito da própria personalidade, por mais que ele diga que ele quer viver sozinho, não é verdade. Sinto muito, não é verdade. Você pode ficar isolado assim anos, muitos anos. Em algum momento vai sentir falta de ver alguém, de compartilhar, de trocar uma ideia, porque a gente se sente existindo pela própria existência do outro. Isso é muito doido. Nós precisamos uns dos outros. Então, dentro dessas relações, geram fricções,
geram feridas e geram coisas boas também, né? Então, quando a gente não tem as feridas emocionais curadas, né, conhecidas, identificadas, não resolvidas, né, nós nos atraímos por pessoas e situações que nos remetem a vivenciar aquela dinâmica que originou a nossa personalidade. Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser quem queremos ser. Isso quando a gente sabe o que a gente quer ser. Então, fica aqui também essa reflexão. Você sabe o que você quer ser? A primeira pergunta é: quem sou eu? Quem é você? Quem você está sendo hoje é o que você quer ser? Ou você está cumprindo com algum pré-requisito, gerando algo que não desagrade, algo que alimente um estereótipo ou alguma crença de uma imagem que precisa ser aceita dentro do meio que você vive? A grande maioria de nós não para pensar nisso. Então, isso é importante. Importante a gente olhar, a gente ver, né? Quando essas crenças, né, essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, a primeira reação é tentar esconder, tentar ocultar. E às vezes a gente oculta tanto que a gente chega a acreditar que elas não existem. Eu, muitas vezes, né, em setes terapêuticos, nas primeiras sessões, assim, a maioria chega falando assim: eu não tenho muito problema. Eu não tenho problema. Interessante, porque chegou no sete terapêutico, né? E é isso, não procurar só o sete terapêutico porque tem problemas, mas porque quer se conhecer, é uma coisa boa. Mas o que eu tô falando tem a ligação com, né, esse fato da gente acreditar que não existe nada para melhorar, né? Tá tudo bem. Será mesmo? Tá tudo bem? Porque, assim, a gente vive uma dualidade, né? A gente vive uma dualidade. Aqui nessa convivência com seres humanos, uma coisa que a gente percebe é que existe consciência e inconsciência. A gente pode denominar também luz e sombra, né? Conhecimento e falta de conhecimento, né? O positivo e o negativo, o feminino e o masculino. Como eu falei lá no início do texto, né, da Cristina Balieiro, né? As polaridades, a dualidade, tudo tem um outro lado. Veja bem, examine bem, tudo tem um outro lado. Então não existe só o que você pensa, não existe só o que você conhece, né? O conhecimento, ele é inesgotável. Esse sim, é inesgotável, infinito. Então, a gente se colocar dentro de uma perspectiva da gente se conhecer mais, né? Eu tô aqui falando a respeito de feridas emocionais que geram, né, comportamentos, geram sentimentos, geram pensamentos que às vezes, né, desqualificam o nosso dia a dia, né, ou qualificam a nossa rotina, né? Mas a grande maioria, né, tá buscando alguma coisa. Cada um de nós precisa encontrar o que a gente está buscando. O que você busca na sua vida, né? Qual que é a meta? Qual é o objetivo? Ou você vive uma vida sem objetivo, vive uma vida sem metas, né? Isso também diz muito a respeito de você, né? Então, esse olhar mais profundo, né? Tô eu aqui segunda-feira, lua crescente em Gêmeos, falando de profundidade, de sentimento,
Pois é, assim, a maioria não tá ligando muito para isso. Então, você que tá me assistindo, parabéns. Parabéns. Eu vejo você. Eu te reconheço. Porque, né, é um semelhante. A gente deve reconhecer os semelhantes também, né? Aqueles que, de alguma forma, acordam, né, para esse tema, entender que na nossa personalidade tem essa dualidade e toda personalidade, né, é gerada a partir de algo, né, que é viciante, né, que é um ciclo vicioso, alguma situação não compreendida, né, não aceita, não vivida, né, e isso gera para nós uma máscara, né, um personagem, que é como a gente se expressa aqui, né, na vida, como a gente se expressa. E esse personagem é o que a gente chama na psicologia de máscara, né? A máscara, ela é um recurso, né? É um recurso para a gente sobreviver, é um recurso do mecanismo de defesa para evitar contato com a nossa ferida, né? E entramos em contato de modo inconsciente. Então, a sombra, né? Aquilo que a gente não conhece, que domina, né, domina as ações, nos colocando muitas vezes em situações difíceis que a gente não sabe resolver. O Jung, ele tem uma frase, né, uma palavra dele, assim, que eu acho formidável, muito, muito boa. Ele fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você chamará de destino. Que impressionante, né? Muito interessante. Então, meus queridos e queridas que estão aqui me visitando, né, nesse perfil, né, tomando um tempinho para poder ouvir alguma coisa que desperte, né, que te guie aí durante essa semana, dessas reflexões que eu tô trazendo, de você prestar atenção, né, parar, respirar, como estou me sentindo, do que eu preciso, quem sou eu, o que eu quero. Então, dentro dessa perspectiva de você conhecer a si mesmo, conhecer as suas dores emocionais, os seus sentimentos, né, os sentimentos positivos, os sentimentos negativos, tudo em prol da melhoria, da transformação, né? E assim, o grupo que vem acontecer, né, a partir do dia 7, eu tenho como base, né, um estudo que vai ter um norte, né? A cada encontro a gente vai falar de uma ferida emocional. Esse primeiro encontro do dia 7, nós vamos abordar o desenvolvimento, a criação, né? Como é criada essas máscaras, o ego, a personalidade, os processos emocionais, como são criadas, né? Que todo mundo passa por isso, não tem ninguém fora disso, tá todo mundo incluído, todos, sem exceção. Então, as feridas que a gente vai olhar são feridas que a gente chama de feridas básicas, porque só de você ouvir a palavra já mexe em algum lugar dentro de si, né? A gente vai ter a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela desenvolve uma máscara, um ego escapista. Escapista é aquele ego que tenta fugir desses assuntos, tá? A ferida do abandono, que gera um ego dependente, né? Tanto de se sentir dependente emocionalmente, quanto de gerar dependentes na própria vida, né? Então, essa ferida do abandono é uma ferida muito comum. A ferida da rejeição também é uma ferida muito comum. A ferida da humilhação, que gera uma máscara de masoquista, né? A pessoa
que sente humilhação na vida, que passou por alguma humilhação, seja no nível mais leve até o nível mais grave, ela não se sente no direito de pertencer à vida. Então, é acostumada a sofrer. E essa máscara do masoquista, da masoquista, né, gera, assim, muitas vezes um comportamento inconsciente de se colocar em situações difíceis, em procurar pessoas em situações difíceis, em viver comumente com problemas na vida. E isso se tornar uma coisa muito comum, né? É a máscara da masoquista, do masoquista. A ferida da traição. E traição não tem a ver só com relação afetiva. A traição, ela tem diversas faces, né? Ela tem nuances sutis que a gente percebe ao longo do desenvolvimento humano. Então, a ferida da traição gera um ego controlador. E essa ferida da traição, ela mexe muito com o nosso senso de lealdade. Quem tá comigo e quem não tá. Né? Gera uma perspectiva de insegurança, desconfiança. Né? Então, por isso, precisamos controlar. E assim, esse ego, essa personalidade controladora, ela não existe só em quem tem a ferida da traição. Existem outros controladores também, mas a origem fundamental é dessa ferida. É um estudo muito fino, muito fino. E tem a ferida da injustiça, né? A quinta ferida, a ferida da injustiça, que torna, né, que desperta, desenvolve um ego rígido, um ego crítico. A máscara é a máscara da rigidez. E essa máscara da rigidez, ela tem muito a ver com a perspectiva do mérito, da gente estar olhando o merecimento de cada coisa, de cada um, e fazendo comparações com a própria vida. Então, é um ciclo vicioso, muito pegajoso, que a pessoa nem presta atenção, nem sabe o que está acontecendo com ela. Então, dentro dessa visão, né, do merecimento, cobra muito de si mesmo, cobra muito do outro. Então, essas feridas, né, que eu falei aqui, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, todos nós, em algum grau, a gente tem. A gente, às vezes, sente. Tem gente que... É engraçado quando a gente começa, né, o grupo, aí, às vezes, eu ouço alguém falar assim, nossa, eu me identifiquei com todas, e agora? Sim, tá sujeito a alguém se identificar com todos, tá sujeito alguém não se identificar com todas, se identificar com uma ou duas, mas existe aquela, né? Aquela que realmente aconteceu na sua vida em algum nível, seja, né, um nível mais brando até um nível mais grave, e gerou a tua personalidade. Então, dentro do nosso grupo Sentir, é esse estudo que a gente vai se aprofundar, né, pra gente conhecer a nossa personalidade, conhecer como é essa máscara, né? Nossa, mas eu me acho, só de ouvir, eu me acho uma pessoa muito controladora. Eu quero controlar as coisas, me chamam até de mandona, quem manda aqui na casa sou eu. Às vezes as pessoas dão risada, né? É a mandona mesmo, né? Mas e aí? Que mais? É só isso? Então vamos conhecer, vamos transformar, vamos melhorar, vamos entender, né? Então, é muito comum, né, as pessoas demonstrarem até uma certa resistência, né, de aceitar esses nomes, né, essas nomeações. E o que pode acontecer
as pessoas terem reações mais fortes, reações mais visíveis a respeito da sua própria personalidade, né? Às vezes os pais, né, até hoje têm alguma ligação ruim, às vezes não, né? Às vezes parece que tá tudo bem, né? E tá tudo bem mesmo. O intuito da gente se conhecer não é ir buscar cobrar, agora você tem que me pagar porque eu descobri isso e aquilo. É a gente construir uma estrutura interna de segurança, porque a gente se conhece. Isso dá uma perspectiva da gente realmente se sentir presente. A presença, ela é construída através da vivência, do nosso conhecimento a respeito da nossa própria vida, de quem somos, como nos relacionamos, né, como lidamos com as circunstâncias, com as pessoas. Então, a gente se aprofundar e perceber, né, essas marcas, as marcas da nossa história, né, que viram referências e às vezes ainda nos machucam, né, e às vezes as pessoas são reféns daqueles acontecimentos, repetindo, projetando no agora, né, com falta de presença, com falta de conexão com quem se é, ser o que se é, né. Essa é o convite. É o convite que eu deixo para vocês aqui, nesse momento, né? Então, é isso, né? O meu recado de hoje para vocês. É uma alegria, né? Poder, se alguém tiver alguma pergunta, quiser compartilhar, né? Como que vocês ouviram essas feridas, né? O nome das feridas, alguém já se identificou só de ouvir falar aí? Quem se sente rejeitado, quem se sente abandonado, quem já foi traído, quem se sente traído, né? Também. Então, a gente poder olhar, né? Dentro de uma perspectiva de conhecimento, né? Quem se identifica, quiser compartilhar aqui com a gente, então tá aberto. Então, esse ano, né, a gente aqui, né, eu compartilhar com vocês, né, esse grupo Sentir que vai começar semana que vem, no dia 7, né, eu tenho um grupo formado, tem mais espaço, homens e mulheres podem participar, é quinzenal, você pode se programar, tem as datas, né? São 8 encontros, são de 8 a 9 encontros, a depender da turma, às vezes a gente faz 9, né, encontros pra gente estudar cada encontro, cada ferida dessa. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho áudios, vídeos e os temas, as reflexões da semana, pra gente continuar estudando, pra gente não se desconectar, a gente não se perder, a gente se encontrar, né, com esses temas dentro do nosso dia a dia. Então tem essa perspectiva de estudo, né, de ter esse acompanhamento também. Então, interessante esse momento, né, a gente se dedicar a esse momento de reservar, né, um tempo para nós. Então é o meu convite para você, reserve um tempo para você, venha participar, os valores estão super acessíveis. Se você não puder colaborar financeiramente, Morgana, eu quero participar, mas eu não tenho condições agora, não deixe de participar por isso, venha me procurar, né? Me chama, a gente conversa e tô aqui, né, à disposição, disponível para vocês, para a gente poder aí trocar ideias a respeito da existência, né? Eu gosto muito, eu sou uma geminiana que tenho, assim, bastante sede de conhecimento a respeito disso. E falando de mim, né, assim, uma peleja, né? Eu sinto uma peleja na minha vida, a transformação de si mesma, né? Eu tô fazendo esse estudo de autoconhecimento há muitos anos já,
né? Minha vida já passou, assim, por diversas transformações, 360 graus, né? Tem gente até aqui que entrou hoje, assim, que me segue, que se falar de mim há 15 anos atrás, não sou a mesma pessoa, né? Então, isso também é um resultado de quando a gente começa a trilhar uma jornada, né, de autoconhecimento e transformação. As coisas vão acontecendo, tem coisas que começam a deixar de fazer sentido, outras ganham sentido, coisas que a gente ainda não tinha visto, né? Então, participar de um grupo terapêutico, né, tem essa perspectiva da gente vivenciar uma atmosfera coletiva, onde a gente encontra também com histórias que são compartilhadas, que nos tocam. Não é obrigatório você, no encontro, falar alguma coisa. Não é obrigatório. Agora, a presença de todos nós, né, e eu vou estar guiando, trazendo a temática, o desenvolvimento, né, desenvolvendo o tema e trazendo os exercícios para a gente fazer, né, acaba despertando em nós essa vontade de compartilhar, principalmente quando o outro, ele troca. Eu acredito muito na alma grupo, né, eu acredito muito nesse movimento curativo que, quando a gente está, né, juntos uns aos outros, a gente desperta, né, desenvolve, sente, percebe. É muito especial, é muito especial. Então, fica aí o convite, tá? E no dia 20 também tem um outro convite, mas aí é só para mulheres. Um encontro presencial. Vamos retomar os encontros presenciais aqui em São Paulo, lá no Espaço Urano. Vamos celebrar o Ano Novo Astrológico. Falar também de sentimentos, porque o ano será regido pela Lua, e a Lua é quem influencia as nossas marés emocionais. Então, vamos aprender juntas a lidar com esse sentido, né, de como a gente recebe, percebe, intui, né, ampliando a nossa visão a respeito do conhecimento que a gente tem de nós mesmas. Então, uma alegria. Né, fica esse convite para vocês, né, dessas perspectivas que se abrem aqui no nosso trabalho, né, e estou sempre aqui compartilhando com vocês algum conhecimento no nosso feed. Então, tô sempre aberta a compartilhar também alguma coisa. Quiser mandar uma pergunta, um comentário, me chamar no direct pra gente bater um papo, fiquem à vontade, tá? Bom, quem chegou agora, essa live vai ficar gravada, vou subir aqui no perfil, né, lá no feed. E eu vou encerrar aqui agradecendo, né, todas as pessoas que estiveram aqui e que me ouviram, né, nessa lua crescente em Gêmeos. A lua crescente em Gêmeos, a geminiana sentiu necessidade, né? Foi bem assim, eu nem falei que ia ter live, falei hoje muito rapidamente, nem preparei as pessoas, mas é isso aí, né? O importante é a gente registrar e se compartilhar do sentimento mais profundo que a gente tem, tá? Então, um grande abraço, né? E a gente se encontra muitas vezes por aqui e também nos grupos, nos encontros online e presencial. Faça a sua escolha, venha participar, estamos abertos, tá bom? Beijo, lembre-se das reflexões que eu deixei aqui para vocês. Tchau, tchau!